Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês um 5 top, que é uma lista de 5 livros que eu costumo fazer aqui no canal. E o tema de hoje, vocês já viram no título, é livros de história que eu quero ler esse ano. Para começar, eu queria avisar que esses livros são de história mesmo, não são romances históricos, são livros de história. Eu tenho muitos livros de história aqui na minha casa, só que eu não gosto tanto, apesar de eu achar que seja importante a gente ler história. A maioria dos livros de história, que são de história mesmo, né, são um pouco chatos, pelo menos eu acho. Né? Então eu sempre tiro 5 ao longo do ano para ir lendo, porque eu mantenho um fluxo de leitura, mantenho minha formação, né, constante, mas também não me cansa. Então eu vou mostrar hoje 5 livros que eu escolhi. É do que eu quero menos ler para o que eu quero mais ler, né? Então o primeiro da lista é o que eu vou ler mais rápido, vou ler primeiro, né? A ordem que eu vou ler. Vocês entenderam? Então tá, em quinto lugar tá esse livro aqui, é A Política do Café com Leite, Mito ou História, de José Alfredo Vidigal Pontes. Ele é uma impressão oficial do governo do estado de São Paulo. Eu consegui comprar esse livro pela internet, eu não moro em São Paulo, né? E ele vai comentar que a gente sempre aprende na escola, né? Que teve a política do café com leite, né? Na Primeira República, que era Minas e São Paulo, ficavam se alternando no poder. E ele vai comentar se isso de fato existiu, né? E como existiu, como é que funcionava a política e a economia na Primeira República. Ele é um livro fininho, ele tem uma edição muito bonitinha. Ele é daqueles papéis reciclados. As divisões de seção são com esse verde aqui, né, da capa. Eu achei muito bonitinho. E ele tem algumas ilustrações, algumas imagens, né, não ilustrações. Tanto de pessoas como de lugares e algumas tabelas com informações, né, que estão sendo comentadas. Então, acho que ele é rápido de ler, mas pelo tema ele é o que menos me interessa. Então, vamos para o quarto lugar, que é Guerra Santa, de Nigel Cliff. Esse aqui é um livro já mais acessível, né? Ele é da Globo Livros. E para variar, esses livros mais acessíveis de história sempre vem com um subtítulo explicativo, né? Então é Como as Viagens de Vasco da Gama Transformaram o Mundo. Então é sobre isso que vai falar, né? Tanto sobre a expansão marítima, quanto o desfecho da expansão marítima e a relação delas com a Guerra Santa, né? O Cliff, tem uma fotinho dele aqui, ele é biógrafo, historiador e crítico inglês. Basicamente, né, pelo que dá a entender, ele vai mostrar e argumentar aqui nesse livro que a expansão marítima foi o que culminou na Guerra Santa, porque foi expandindo os horizontes das pessoas que viviam ali na Europa nesse período aqui. Esse eu tô mais animada para ler. Ele tem dentro dele, no meio, uma seção com páginas diferentes, né? A página dele é essa página padrão, mas aqui no meio vem umas folhas de papel fotográfico com algumas imagens. Em terceiro lugar, eu quero ler um livro que não é novo, assim, ele já tem um tempinho que ele foi lançado e um tempinho que eu tenho, que é Os 100 Discursos Históricos, da editora Leitura, de Carlos Figueiredo. Como o nome já diz, esse livro aqui vai trazer 100 discursos históricos, ou seja, 100 ideias, né, que se difundiram, tiveram impacto na sociedade como um todo. E só aqui pela capa você já vê algumas figuras, né, que você reconhece. O Einstein, o Marx, o Benjamin Franklin, Jesus Cristo. Esse aqui eu não sei quem é, não. Aí aqui atrás tem o Gandhi, o Júlio César. Esse aqui eu acho que é o Beethoven. Aqui atrás resume, né, quem seriam essas pessoas que foram selecionadas. Tem governantes, poetas, guerreiros, santos e profetas, revolucionários, cientistas, filósofos, artistas, homens e mulheres que fizeram a história. Então, assim, a seleção bem imensa, não dá para eu citar tudo. A diagramação dele é assim, né? Vê o nome da pessoa, o tempo em que ela viveu, uma citação, e aí o autor comenta um pouquinho, né? São coisas breves, obviamente, né? Porque pela espessura do livro, saber que tem 100 pensadores aqui, 100 pessoas, dá para ver que é uma coisa breve de poucas páginas sobre cada um. Mas eu acho esses livros bem interessantes, porque você consegue ter um panorama geral, e aí se você se interessar mais por algum desses discursos, você vai atrás de mais coisas, né?
Em segundo lugar está o livro O Brasil na América, de Manuel Bonfim. Eu tô para ler esse livro desde 2016. Só que ele é mais história, assim, mais sério, né? Alguns daqui são de história, mas eles são livros que são voltados para um grande público, não só para historiadores. Esse aqui não é para historiadores. Então eu fico fugindo um pouco dele por causa disso. Eu fico pensando que vai ser chato. Mas eu tenho muito interesse no que ele comenta, então eu vou ler este ano, 2018. Né? Tem um subtítulo que é a caracterização da formação brasileira, da Top Books. O Manuel Bonfim, ele era historiador, mas ele também tem uns escritos dentro da psicologia, né? Ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a desenvolver estudos sobre psicologia. E é por isso também que eu tenho interesse, né? Então, como o subtítulo já remete, ele vai falar do início do Brasil. Então, não é o Brasil na América hoje, no século XXI, né? É o Brasil na América lá do início da formação do Brasil. E como eu disse, esse é um livro mais para história, então ele é apoiado em fontes primárias. Diferente da maioria desses outros livros aqui, que são apoiados em fontes primárias e secundárias, e às vezes só em fontes secundárias, né? Então ele é grossinho, não tem nenhuma ilustração, não tem nenhuma fotinho, bem normalzinho. Mas eu quero muito ler e ele tá aqui em segundo lugar porque ele tem que ser um dos primeiros, senão eu enrolo e não leio. E o que eu quero mais ler, porque eu acho que eu vou ler rápido, e aí eu já passo para esse outro, é esse aqui. 1565, Enquanto o Brasil Nascia, de Pedro Doria, que também tem um subtítulo que chama Aventura de Portugueses, Franceses, Índios e Negros na Fundação do Brasil. Né? Você fazendo aí, puxando aí pela sua mente, fazendo um esforço da memória, você vai lembrar que embora o Brasil tenha sido descoberto em 1500, ele levou uns anos até que a coroa começasse realmente a estabelecer um comércio, exploração, começasse a vir pessoas, né? Acredito que o ano de marco mesmo, assim, de fluxo maior de gente aqui tenha sido 1565, porque é o que está aqui na capa, né? E está falando da fundação do país, então deve ser mais ou menos isso. Digo deve ser porque eu ainda não li, obviamente. Ele, como o outro lá da Guerra Santa, ele é em papel normal, sendo que no meio ele tem um papel fotográfico com ilustrações, como essa aqui, né, com pinturas e mapas da época. A diagramação dele é super tranquila e é por isso que ele está em primeiro, porque eu já começo lendo ele, já termino e aí já passo para o Brasil na América, que é o que eu quero muito mais que todos esses ler. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Me diga vocês se vocês têm o hábito de ler livros de história. E se você tem, me recomenda algum aqui nos comentários. Não se esquece de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!